No início existia muita crítica ao Banco Central que ele foi muito leniente, ele demorou, né? E eu lembro que eu saí em defesa e falei, não, ele foi diligente, né? Ele não podia se tomar nenhuma ação assodada. Eu acho assim, quando o Gabriel Galípolo assumiu, ele já tinha, o Banco Central em dezembro de 2024 já tinha dado um prazo de 3 meses para o Master fazer um aporte de 2 bilhões, porque ele estava com um problema de solvência. Ele poderia apresentar um problema de solvência. Quando começou a vencer esse prazo, foi justamente quando ele apareceu com a solução do BRB comprar o Banco Master por 2 bilhões, né? Porque era exatamente o que o Banco Central tinha exigido. E aí, obviamente, o Banco Central teve que analisar a operação para provar ou não. Foi quando ele analisou, viu vários indícios de fraude, de crime, e aí ele entregou para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal investigar. Falou, tem indícios de crime aqui, vá atrás, e culminou na prisão lá do Daniel Vorcaro e na liquidação do Banco Master. Então, acho que nesse período ele foi diligente, fez conforme deveria ser feito. O que a gente tem que aprender é o quanto a gente precisa fortalecer os órgãos de fiscalização e regulação, né? Talvez quem tenha demorado muito, agora foi liquidado esses fundos da REAG, foi a CVM, né? Eu lembro que eu ensinava, quando trabalhava muito com investimentos, tinha até um curso de fundo de investimento. É muito simples, você entra no site da CVM, joga o CNPJ do fundo, você abre lá, você tem os ativos, obviamente, dependendo do fundo, tem um período de sigilo ali, você não vê, mas você vê. E isso que apareceu agora é uma coisa absurda, que ninguém tinha notado isso, né? Que esse negócio foi feito em 2024. Né? De ter uma empresa de consultoria, de emprestar 450 e tantos milhões do Banco Master, e navegou por aquele monte de fundo e voltou para o Master e inflaram, né, o valor dos fundos com os títulos podres lá do Banco Santa Catarina. Então aquilo é uma coisa que talvez, se o órgão regulador, não sei se eles têm braço para isso, né? Existe hoje o pessoal dizendo que eles não têm braço para fazer tudo isso, mas era uma coisa, teoricamente, se tivesse braço, simples de identificar, tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguém fazendo alguma coisa errada aqui. Mas tomaram a decisão correta agora de liquidar esses fundos que estavam sendo utilizados até, inclusive, na Carbono Oculto, até pelo PCC, né? Viu essa... Eu acho assim, eu sempre defendi, o nosso mercado financeiro, eu acho que ele é muito avançado, inclusive, em relação ao mercado americano. Eu me lembro na crise do subprime, e até numa palestra que eu dei o exemplo da SEC e da CVM. Aquilo que o Madoff fez nos Estados Unidos era impossível dele ter feito no Brasil com a regulação que a CVM tem. Principalmente em fundo de investimento, o nível de controle que a gente tem aqui no Brasil. Eu fui analista de fundos, eu deixei de ser metade do ano passado que dividia o escopo, mas a gente comparava. O nível de informação que você tem em regulação em cima de fundos é muito diferente. Ele não teria como ter feito aquilo no Brasil. Então, assim, eu acho que sob esse ponto de vista da regulação e da fiscalização, o Brasil tem órgãos competentes para fazer isso. Talvez não tenha braço, né? Esse exemplo da REAG mostra que era uma coisa simples de ter sido verificada, né? Não precisaria da Polícia Federal chegar nesse ponto, ou do Banco Central chegar nesse ponto. Até o Banco Central ele tem uma limitação também, né? A CVM é um órgão mais qualificado para analisar fundo de investimento. Então, assim, a conclusão que eu chego é que o mercado financeiro nosso continua sendo um mercado de capitais confiável, competitivo e confiável, talvez muito concentrado ainda, mas é um ambiente muito mais da economia, né, da gente ter uma concentração muito forte na nossa economia, mas enquanto se analisar o mercado financeiro de capitais, eu acho bastante evoluído. O que a gente precisa é fortalecer esses órgãos de fiscalização e regulação, porque aquilo que eu falei, a natureza humana, o cara sempre vai querer achar um jeito, é a briga do gato e o rato, né? Quando você vai lá e descobre aquilo ali, você pode ter certeza que tem gente criando agora uma outra forma de burlar o sistema. Então, o braço da fiscalização da regulação precisa estar sempre inovando também e tentando estar um passo à frente do bandido, né? Você tem que estar sempre um passo à frente do bandido. Então, o que isso mostra é que o impacto maior, quando você fala assim, como isso foi possível, a gente tem que olhar o outro lado também. Mas pegaram, né? Pode ter demorado? Pode, mas pegaram, né? Não perdurou. Ele não conseguiu chegar no capítulo final da novela, né? O capítulo final da novela no Master talvez teria sido ser incorporado pelo BRB e eles iam continuar fazendo isso aí, porque o absurdo ser recompensados, possivelmente. O absurdo da compra do BRB é que o BRB ia comprar e o controle ia continuar com o Vorcaro, né? Que era um absurdo. Então, provavelmente, ele ia continuar fazendo isso numa escala maior. Então, a gente tem que dar o braço a torcer que o Banco Central fez a coisa certa, na hora certa, né? Na hora que ele viu, isso não dá, né? Você tem crime aqui nesse meio. Agora,
A lição que a gente tira é o quanto ele está entranhado na política, né? O quanto ele conseguiu cooptar vários agentes políticos para agirem em favor dele, né? Em todos os poderes da República, né? O que a gente está vendo é o tanto de gente que possivelmente tem o rabo preso com isso aí, né? Que Perfeito. É meio que o ambiente lá da Lava Jato, do Odebrecht, né? Ele, tipo, cara, compra todo mundo. Direita, esquerda, compra todo mundo e fica todo mundo na nossa mão. Que quando descobriram lá, o Odebrecht financiava todos os deputados do Congresso, né? Me impressiona como chegou tão longe, né? Porque agora que aquele engenheiro de obra pronta, a gente olha aqui os dados, cara, como que você falou, como que a gente deixou chegar a esse ponto? As coisas erradas, as relações se desenvolvendo, o fluxo para quem era comprado, o enriquecimento absurdo, a maior casa de Orlando, um monte de trancoso. Como que a gente deixou chegar a esse ponto? Aqui a gente, do ponto de vista de investimentos, faz muito tempo que a gente alertava, né? O nosso analista, desde a época ainda do Máxima, que cobria, vinha inconsistências, a gente falava com gestores de fundos e a gente nunca... Eu não lembro de ter ouvido uma opinião positiva no sentido de que, pô, aqui tá solvente, pode investir tranquilo. Então, a gente pode até dizer que a gente livrou o nosso assinante de uma pegadinha grande ao não recomendar. Mas muita gente caiu nessa, talvez ali... Até que pontos também a gente pode colocar uma parcela de culpa no investidor que às vezes é seduzido por uma grande oferta, ou a gente, sabendo que o país aqui não tem educação afetada, a gente não deveria culpar tanto o investidor e cobrar mais do regulador para estar próximo e para não deixar isso acontecer. Não deixar nenhum CDB se bater numa oferta de uma distribuidora que vai vender isso para a pessoa física. O mercado financeiro não à toa saiu em defesa do Banco Central, né? Porque o mercado já via um grande risco nas operações do Banco Master, né? Agora, dando o braço a torcer a CVM tinha identificado aquela operação quando o Master, o controlador da Ambipar e o Nelson Tanuri tinham feito uma manipulação para inflar o preço da Ambipar, para ele poder dar as ações da Ambipar em garantia da privatização da EMAI, né? Então já existia ali um forte indício ali de uma coordenação entre o Banco Master e agentes do mercado financeiro. Os grandes bancos tal já desconfiavam disso, né? E não à toa agora estão defendendo corretamente, né? Defendendo o Banco Central, porque tem esse ataque coordenado ao Banco Central para, por incrível que pareça, né? Para tornar o Banco Central o bandido e o Master a vítima, né? É impressionante. Que ponto chegamos. Então o mercado financeiro está em defesa dos órgãos reguladores com razão, né? Eu acho que isso é um ponto positivo nessa crise toda, mas a gente precisa continuar firme porque a gente está vendo os movimentos no mundo político, né? Para tentar, acho que reverter a liquidação é impossível, mas chegou o absurdo do cara do TCU, né? Que é um indicado lá do Lira e do Ciro Nogueira, questionar, por isso que eu falo, o Banco Central foi diligente, ele questionou que o Banco Central foi muito rápido, né? Exato, e até teve aquela onda de influenciadores que teriam sido pagos para criticar essa questão do quão rápido foi o processo, né? Então assim, por isso que eu falo, uma hora fala que é mais lento, os outros falam que foi muito rápido. Eu acho que ele foi diligente, ele tomou os cuidados necessários para tomar uma atitude extrema, que é liquidar o banco, né? Se liquida o banco, você não tem, mesmo que se reverta, já era, né? Quem vai hoje confiar no Banco Master para fazer algum tipo de negócio, né? Só quem está querendo fazer coisa errada, né? Nós não vamos nunca querer fazer, mas quem está querendo alguma coisa errada poderia procurar o Banco Master. Falei que ele aceita, né? A gente espera, inclusive, que o investidor também, na ponta final, querer que ele não esqueça, eu acho difícil. Porque se não esquecesse, outros eventos do passado teriam feito com que as pessoas não comprassem CDBs do Banco Master. Mas que pelo menos, né, se não dá para salvar todas as almas, que a gente consiga salvar uma parcela maior agora, desde o evento mostrar que a ganância cobra um preço caro. Caro. A gente tá, hoje é dia 16 de janeiro. Então, a conta de rentabilidade perdida, né? Domingo completa-se 2 meses. 2 meses de retorno CDI, 0% de CDI para quem está com dinheiro esperando o FGC. A pessoa depois bota na planilha. 90 do CDI se receber hoje. E quem não quer, porque na hora que perde a pessoa esquece a planilha. Eu não quero olhar. Eu não vou deixar você fazer isso. Não deixa os ganhos, né? Eu vou colocar na planilha, vou postar nas redes sociais, vou fazer vídeo no YouTube para mostrar. Você que foi ganancioso, comprou lá os 140 do Banco Master, carregou 1 ano, carregou 1 ano e meio.
Com esses 2 meses de 0% de CDI, deixa eu dizer para você, seu retorno foi horroroso. Tá? E aí, Vis-a-vis o risco que você correu, então, e ali pior ainda. Você não tem, porque o CDB você não sai dele antes da hora. E aí, retomando retomando você não precisar do dinheiro nos próximos dias, porque não vai ser nos próximos dias que você vai receber. E voltando no que falou, a responsabilidade do investidor e de quem distribuiu esses CDBs também. Esse é um ponto relevantíssimo, porque o Master não distribuiu. Ganhou para o Banco Master não tinha capacidade de braço para distribuir 40 bilhões em CDB, né? Então ele utilizou o mercado financeiro para isso. Então, talvez a gente tenha que rever aí o limite do ilegal e imoral, né? Tipo, não era ilegal, tá protegido pelo FGC, vou vender, né? Ó, compra aí, tá protegido pelo FGC. Mas, para quem é do mercado financeiro, sabia que tinha alguma coisa errada. Então não era ilegal, mas era imoral. Você tinha Master na sua posição na pessoa física? Você tinha Master Cobore na sua pessoa física? Eu não tinha Master na minha posição de pessoa física. Nem nós Aqui a gente faz recomendação para os nossos assinantes, nós jamais recomendamos Master. Então esse ponto é extremamente relevante. Eu sou extremamente conservador, assim, em investimento em renda fixa principalmente. Sou extremamente conservador. Mas aí é isso que acho que a gente tem que tirar de lição, né? O investidor comprou, foi ganancioso, mas também estava nesse limite. Tá, mas se quebrar tem um FGC, né? É porque quem vendeu usou esse argumento para vender também. E quem vendeu também usou esse argumento. Perfeito. Não, compra aí, tá coberto pelo FGC, né? Até 250 mil. E tinha um mundo político lá, o Ciro Nogueira, com a famosa emenda massa, tentando aumentar para 1 milhão o limite, né, do FGC. Porra, esse episódio, ali você já... Fortes indícios. Fortes indícios, é. Então, acho que o investidor tem que aprender com a ganância, né? A ganância, não só nesse evento, em qualquer... Sempre que me perguntam, fala, não sei o que, tá, cara, tem alguma coisa errada. Pensa comigo. Tem gestores de fundos experientes, 40 anos de mercado, tem gestão de fundo de 100 bilhões e o cara tá lá conservador, aqui, põe só um pouquinho aqui, para tentar ganhar 101, 102% CDI. Por que diabo você acha que o cara, cabeça de bag lá, apareceu ontem e vai te dar retorno de 2%? Me lembrou do caso do Gustavo Scarpa no Palmeiras, jogador que tomou o golpe, que era 6% de rentabilidade por semana. Ontem na live eu respondi para o assinante, sabe, você vê aquelas perguntas, será que isso daqui é oportunidade? O investimento não era nada bom? Eu falei, gente, vamos lá, né? Eu falei, ó, o JP Morgan tem mais PhD no time do que o Grupo Primo tem de funcionário. E olha o que eu vou falar, a gente tem funcionário pra caramba. Os caras têm mais PhD do que a gente tem de funcionário. O cara do JP Morgan, os PhDs não viram essa oportunidade, tá aí dando sopa na mesa. Eu aqui vou achar o negócio. Você no seu horário de almoço, então, abrindo home broker, achou a oportunidade. Humildade, nunca vi humildade fazer vítimas fatais. Nunca vi. O cara quebrou porque foi humilde demais. Nunca vi isso. Seja humilde. E mesmo para quem é conservador, você é pego de surpresa, né? Eu lembro, assim, investimento pessoal meu, sou cliente do Personalité, eu tinha a maioria do meu dinheiro num fundo extremamente conservador e eu botei um pouquinho num crédito privado do Personalité, que tava lá risco baixo e tal. E aí teve o evento de crédito. Aí teve o evento da Americanas. Spread, Americanas. Cara, eu perdi a rentabilidade de 2 anos. Pois é. E eles tinham 1% da carteira no papel da Americanas. 1%. Eu lembro que eu chamei o gerente, ele inclusive tinha um relacionamento pessoal, que o gerente do Personalité tinha sido meu aluno no IBMEC. Eu falei, pô, que merda vocês fizeram, tal. E ele foi explicar, mostrou, tal, a gente vai tentar recuperar. Depois eu até fiquei com dó dele, que eu tava meio que brigando com ele. Falei, cara, o cara tinha 1%, mas olha o impacto que deu na rentabilidade do negócio. Crédito é isso, né?